Desde já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Amém. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler apenas 5 versículos. Do versículo 1 até o versículo 5. Amém. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Logo depois de Mateus, antes de Lucas. Glória a Deus. Se perto de você, se é uma pessoa que ainda não tem um exemplar da Bíblia, chegue perto aí, para que todos nós possamos ler essa porção das Escrituras. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui que tem algo revelador, né? O Senhor, ele chegou numa terra distante, uma terra de onde ele não ia comumente. A terra, na sua Bíblia deve estar assim, Gadarenos, né? Na minha está Gerazenos. E a terra dos Gadarenos, meus queridos, ficava ali, caminho para Pernambuco, bem pertinho de Moreno. Eu estou brincando. Ficava bem distante, né? Ficava distante de onde Jesus costumava andar. Mas ele chegou naquela terra, irmãos, e quando ele chegou ali, ele encontrou a situação de um homem, situação lastimável. Na verdade, irmão, nós acabamos de ler. O homem estava numa situação terrível. E eu quero, irmãos, os irmãos já sabem que eu já preguei nesse texto aqui, em outras, dando outros enfoques, mas nessa noite eu trarei um enfoque totalmente diferente. Porque eu quero fazer, irmãos, uma correlação deste homem conosco. Amém? Não que eu quero dizer que nós estamos endemoniados ou que alguém aqui tem uma legião, mas eu vou fazer uma correlação da nossa vida com a vida deste homem. Porque veja só, irmãos, a situação daquele homem ela era precária, justamente em decorrência de uma possessão demoníaca. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que lá embaixo, o Senhor, quando pergunta assim, qual é o teu nome, né? Não ao homem, mas à entidade que estava dele, né? Ele diz assim, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Irmãos, uma legião romana tinha cerca de 6.000 homens. Era capeta com força, né? Na vida daquele homem. Meus queridos, e o estado dele era terrível. A Bíblia diz, irmãos, que ele não morava mais na sua casa. Ele morava nos sepulcros. Ou seja, ele morava no cemitério. Olha só, meu irmão, quem em sã consciência vai morar no cemitério? Na verdade, irmãos, ninguém em sã consciência, meus queridos, quer morar num lugar desse. Não que lá tem alma penada ou coisa desse tipo. Não existe essa coisa. Mas é porque é um lugar de dor, de sofrimento. Não é assim, meu irmão? De perda. Quem é que mora no sepulcro? Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele morava no sepulcro. Ou seja, irmãos, ele havia perdido o convívio familiar. Ele havia perdido os relacionamentos. Ele havia perdido, meu irmão, os amigos que estavam ao seu lado. E eu quero aqui, meus queridos, fazer uma correlação conosco. Quando nós vivemos uma vida de pecado, nós perdemos os nossos relacionamentos. Nós perdemos o nosso convívio familiar. É ou não é assim, meus queridos? Quantas famílias destruídas hoje? Quantos filhos, meu irmão, que não sabem nem que tem um pai direito, porque vive direto na internet, né? No WhatsApp, no Facebook, com aquela pregada daquele negócio, já não tem mais contato com a família. Não é assim, meu irmão? Não que a internet, ou WhatsApp, ou Facebook, ou qualquer dessas redes sociais que eu tenho, não estou dizendo aqui, meu irmão, que ela seja pecado, mas, meu irmão,
Isso muitas vezes se transforma em um subterfúgio para nós fugirmos do convívio da família. Porque é isso que o diabo quer, meu irmão. Porque a família, ela é o projeto de Deus. Não é assim, meu irmão? Quando Deus criou o mundo, Ele criou em primeiro lugar, depois de fazer o jardim, Ele criou uma família. Então a família é o projeto de Deus. Então, meu irmão, o inimigo, ele quer de fato destruir a família. E aquele homem, meus amados, ele já não andava com a sua família. A situação dele estava precária. Ele havia perdido o convívio familiar. Então veja só, meu irmão, muitas vezes nós estamos dessa forma, né? Nós já não somos mais os mesmos. Não é assim, meu irmão? Nós fazemos coisas que não era, né, nem imaginada por nós. Não é assim, meu irmão? Quando nós vivemos o pecado, porque é assim, meus queridos. Graças a Deus que a grande maioria dos irmãos que aqui estão não tiveram a oportunidade de se afastar do Senhor. Mas eu tive, né, a ingrata, né, possibilidade, a experiência de me afastar do Senhor. Irmãos, coisas que as semanas passadas eu nunca imaginaria que estaria fazendo, o pecado me fez fazer. E eu me lembro, irmãos, que numa dessas empreitadas, eu disse assim: puxa vida, semana passada eu estava na igreja louvando a Deus, hoje eu estou aqui praticando este ato terrível, abominável. Amém, queridos? Sabe por quê, meu irmão? O pecado causa isso nas pessoas, tira os relacionamentos, tira a identidade da pessoa. Aquele homem, meu irmão, ele não morava numa casa, ele morava no sepulcro, no cemitério. Diga assim: misericórdia. É isso que o pecado faz, meus queridos. O pecado, ele quer tirar de nós a nossa identidade. O diabo, meu irmão, quer que nós percamos a nossa identidade. Amém, queridos? E a Bíblia diz, olha só, no versículo 5, mantenha o texto aberto aí, diz o seguinte: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ou seja, meu irmão, quando a Bíblia fala de clamar, quer dizer que ele gritava. E esse grito, meu irmão, eu posso dizer para você que vinha de sua alma possessa. Não é assim, meu irmão? Ele vivia numa agonia espiritual terrível. Meus amados, quantas pessoas hoje estão vivendo nessa agonia espiritual? Não andam por aí gritando, mas andam por aí, meu irmão, expressando a violência. Não é assim, meu irmão? Porque dentro da sua alma tem uma revolta, dentro da sua alma existe uma agonia espiritual, meu irmão. Quantas pessoas, meus queridos, que estão, né, tentando encobrir essa agonia espiritual com a satisfação do desejo. Não é assim, meu irmão? Porque as pessoas, né, buscam tanto as drogas, as bebidas, as festas, né, os encontros, os barzinhos. Por que, meu irmão? Porque querem satisfazer algo de dentro de si, que sabe que com nada disso satisfaz. Olha só, meus amados. Na década de 60, eu não sou da década de 60 não, tá? Eu sou de Digimon pra cá, né? Sou de Pokémon pra cá, sou bem novinho. Mas na década de 60 existia uma banda de rock, ainda existe essa banda, né? Chamada Rolling Stones. Eu acho que a grande maioria não conhece. Fez uma música chamada, não, os roqueiros aqui não conhecem. Fez uma música chamada Satisfaction. Meu irmão, se você pegar a tradução daquela música, aquela música fala bem do que as pessoas do mundo, elas vivem, porque ele diz assim: eu procuro satisfação e não encontro. E ele fica: eu tento de novo, eu tento de novo, eu tento de novo. Não sabe que ele fica repetindo, né? Eu tento de novo, a música todo dia. Eu quero satisfação, mas não encontro. Eu tento de novo, eu tento de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque é assim que o mundo existe, né? As pessoas vivem desse jeito, é uma agonia interior. Ou quando não transmitem isso através dos relacionamentos fáceis, né? Ou talvez das festividades, das drogas, das coisas. Meus queridos, elas clamam e gritam por satisfação espiritual, mas não encontram. Amém, irmãos? E olha só, a Bíblia também fala aqui que ele sofreu danos físicos. O próprio versículo 5 diz que ele andava pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Aí eu pergunto a você: qual pessoa, meu irmão, em sã consciência vai se ferir com pedra? Tem uns doidos por aí, né, que andam se cortando, né? Não sei que futuro tem isso, mas tem umas pessoas que andam se cortando. Mas isso é modinha. Mas esse cara aqui, eu queria, meu irmão, que essas pessoas que andam se cortando pudessem conversar com esse homem, né? Porque esse homem não se cortava com a gilete, não era com pedra, devia ser talhos terríveis que ele tinha pelo corpo, né? Então ele sofreu danos físicos, ou seja, ele se machucou, meu irmão. Quantas pessoas existem machucadas hoje no mundo por causa do pecado? Não é assim, meu irmão?
Quantas pessoas, meus queridos, que antes viviam na inocência e hoje vivem numa vida de pecado, de devassidão, de coisas ruins, porque o diabo ele está tragando, meu irmão, essas pessoas, e as pessoas estão cegas. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século, irmãos? Diga assim, é o diabo. É o diabo. O Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas andam cegas por aí, não veem que de fato, meu irmão, o inimigo as está tragando. Ah, mas a minha vida é assim, eu vou caminhando aqui, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Não tem, meu irmão. As pessoas estão presas ao pecado. Tudo que fazem em relação ao pecado, pecam e querem pecar mais, porque o diabo as está empurrando para isso, meu irmão. Estão se ferindo, estão se destruindo e não veem. Não é assim, meu irmão. Pergunte para qualquer viciado, qualquer pessoa que tem qualquer tipo de vício, e pergunte a ele se faz mal. Vai dizer, não, meu irmão, gosto, me faz bem. Ah, não é assim, meu irmão. Mas quando na verdade, meu irmão, esses vícios e essas atitudes nocivas fazem mal à pessoa, né, meu irmão? Quantas vezes a gente chega para uma pessoa e diz, olha, não estou falando aqui de vício, eu estou falando de atitudes, essa tua atitude não está fazendo bem a você nem a sua família. Não, mas eu gosto, eu quero assim mesmo. Está se destruindo, meu irmão, em nome de uma certa satisfação que não existe, porque este é o plano do diabo. E este homem, meu irmão, ele estava nessa situação, que situação precária, meu irmão, morando entre os sepulcros, ele clamava de noite e de dia, e ele se rasgava todinho. Quem que poderia trazer a solução para a vida daquele homem? Os homens tentaram. Não é assim que diz a Bíblia aqui, meu irmão? Os homens tentaram trazer a solução para ele, porque o versículo 4, olha só o que é que diz. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Ou seja, a solução humana foi prender o homem. Olha só que coisa, meu irmão. Só ia resolver metade do problema, né? Mas não ia resolver o problema por completo. Porque se prendessem ele, o problema das pessoas estaria resolvido, mas não o problema dele. Não é assim, meus queridos. A solução humana é sempre pela metade. Não é isso? A solução humana é sempre um remédio. É um remédio que vai dar jeito. Não é assim? É um psiquiatra. Me perdoa o nosso irmão que está estudando psicologia, né? Mas a psicologia não é solução para tudo. Não é assim, meu irmão? Ah, é uma psicologia, ou um psiquiatra. Outra vez não, é uma festa, é um bar, é um jogo. Não é assim, meu irmão? A solução do mundo é sempre isso. E observe que essas soluções sempre prendem, não é, meu irmão? Assim como aquelas cadeias queriam prender aquele homem, essas soluções que o mundo oferece sempre prendem. Olha só, meus queridos, eu me lembro que eu não tinha um convívio muito bom com meu pai, né? Apesar de amá-lo bastante, mas a gente era um tanto quanto distante. E eu tinha assim um desejo grande de conversar com meu pai, assim, a gente passava besteira, mas conversar, contar os meus problemas. Eu me lembro que uma vez cheguei para ele e eu disse assim, pai, estou passando um problema. Ele disse, tá. Eu disse, estou. Ele disse, você quer resolver? Eu disse, quero. Vamos ali no bar. A primeira cama que eu tomei, meu irmão, quase que eu morro com ele. Amém? Olha a solução do mundo, né? Na sua ignorância, ele achava que estava me ajudando. Piorou a situação, né, meu irmão? Quase que eu morro. A partir dali, meu irmão, foi só cano na minha vida, né? Então, veja, meus queridos, a solução do mundo é essa. É uma solução que prende. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Assim como aquelas cadeias não puderam ajudar aquele homem, a solução humana não pode ajudar a ninguém. Você está entendendo, igreja? Os irmãos estão entendendo? Só que, de repente, meu irmão, chega alguém que trouxe a solução. Jesus chegou naquele lugar. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus chegou na tua vida para mudar essa história. Talvez você perdeu o convívio familiar, talvez você não seja mais quem você era, talvez você não tenha mais noção do teu caráter, da tua individualidade, talvez até, meu irmão, a tua vida esteja toda enrolada, mas Jesus chegou na tua história para mudar essa história, amém, meu irmão? Para escrever uma nova página no livro da tua história. E Jesus chegou ali, meu irmão, e o impossível aconteceu. Sabe por quê, meu irmão? A história daquele homem tinha um fim impossível, né? Ou seja, o fim dele era um fim terrível. Ninguém poderia ajudá-lo. Mas Jesus chegou ali, meu irmão, para ajudar. Sabe por quê? João capítulo 8, versículo 36, diz assim, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, o mundo não liberta. As coisas desse mundo, eles prendem cada vez mais. Mas quando Jesus liberta, Ele liberta por completo. É uma liberdade, meus queridos, que a gente não sabe o que é que está acontecendo, mas é uma alegria que percorre o nosso corpo, percorre a nossa alma e nos faz ser uma pessoa diferente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, quando chegou, meu irmão, naquele lugar, a entidade, né, a legião que estava naquele processo, correu para ele e disse assim: já vieste nos perturbar, Filho de Deus? Não foi assim, meu irmão, que os demônios fizeram? E Jesus disse assim: olha, sai deste homem. Primeiro perguntou o seu nome, né? E ele disse: é uma legião. E ele disse: pega o beco, né? Sai deste homem. E aí, meu irmão, aquele homem ficou são e curado. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Então veja só, em Jesus, meu irmão, aquele homem encontrou a verdadeira razão de viver. Olha só o que é que diz o versículo 15. Vá lá para o versículo 15 desse mesmo capítulo e observe o que é que está escrito lá. Diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava como, irmãos? Assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha só, meu irmão, aquele homem encontrou o sentido da vida em Jesus. Olha só, meus queridos, ele se atormentava, ele gritava pelos sepulcros, ele se cortava, ele morava no cemitério, mas em Jesus, meu irmão, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Só Jesus, meu irmão, pode restaurar uma vida por completo. E não é uma restauração psicológica, meu irmão. Não é uma maquiagem, não é, meu irmão? Porque os encontros por aí, né, dão uma maquiagem à história. Mas Jesus, meu irmão, é uma transformação completa. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova criação, meu irmão. Quando aqueles homens chegaram e viram um homem que era endemoniado, ele disse: não pode ser. Como é que pode? Esse camarada estava agora há pouco clamando por aí, ninguém poderia segurá-lo. Ele estava assentado, ou seja, encontrou a paz. Não é verdade, meu irmão? Assentado, vestido, ou seja, meu irmão, ele recuperou a sua dignidade. Você pode dizer glória a Deus? Recuperou a sua sanidade. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Tanto é que depois ele pede para ir com Jesus. Quando Jesus vai embora: quero ir contigo. Ele estava em perfeito juízo, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, né? Nos comerciais de TV nos oferecem muitas coisas, né? Chegou a sua vez, né, nos comerciais de TV, agora a solução chegou para você. Até parece que você comprar aquele produto, acabou todos os seus problemas, né? Tem, meu irmão, um comercial agora de um produto de limpeza, né? Que parece que se você comprar, você fica feliz, né? Então, eu acho que eu vou comprar para ver se eu consigo sorrir, né? Se eu consigo uma felicidade, porque o que eles prometem é que se você comprar, seus problemas acabaram. O mundo é desse jeito, meu irmão, oferece uma coisa que eles não podem te dar. Mas Jesus, meus queridos, Ele está oferecendo para nós algo que Ele já nos deu. Sabe o que, meu irmão? A vida eterna e a paz com Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha o que é que Ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que é um texto bastante conhecido, né? Diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde de coração, né? Humilde, irmãos, de coração, né? E ele diz mais: se encontrareis descanso para as vossas almas. Meu irmão, esse é o plano de Jesus para você. Tirar essa sobrecarga de sobre você, isso que pesa na tua alma, na tua vida, e te dar a paz na alma. Amém, meu irmão? E essa paz não tem dinheiro no mundo que compre. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Esta paz, meu irmão, não tem influência que faça com que chegue a você, a não ser, meu irmão, você ir até Jesus. Aí encontrareis descanso para a vossa alma. Aquele homem, meu irmão, encontrou descanso. É isso que o Senhor, Ele nos oferece nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E olha só, meus queridos, no final de tudo, ele se transformou num pregador da verdade. Acompanhe comigo até o versículo 20. Vá até o versículo 20, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meu irmão, depois que ele encontrou esta paz, ele não teve mais como ficar calado.
Ele tinha que contar às pessoas o que Jesus fez com ele. Essa palavra Decápolis quer dizer 10 cidades. Ele saiu andando em 10 cidades pregando: olha, houve um homem que mudou a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? A mudança total. Alguém que andava clamando, alguém que andava se machucando, morando nos sepulcros, agora estava pregando a palavra, contando o que Jesus fez por ele. É isso que Jesus quer fazer com você, meu irmão. Ele quer transformar a tua vida em outra coisa. Ele quer que você seja um embaixador dele. Ele quer que você seja um pregador da verdade. Esse é o objetivo de Deus na tua vida, meu irmão. Te dar a paz, limpar a tua alma, para que você possa glorificar o nome dele. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha só, meus queridos, nós não combinamos nada, mas o nosso cooperador Rivaldo, no começo do culto, ele leu aquele texto lá de Efésios capítulo 1, que fala diversas vezes, né? O apóstolo Paulo diz assim: para o louvor da sua glória, né? Ele nos predestinou para louvor da sua glória. Ele nos resgatou para louvor da sua glória. E aí ele começa a dizer diversas vezes: meu irmão, ele quer fazer isso para o louvor da glória dele, para que as pessoas olhem para você e façam como esse homem, se admirem. Puxa vida, o camarada era um perdido, era um ninguém, e agora eis aí um homem de Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Esse é o plano de Deus para a tua vida. Então, meu irmão, eu digo para você: não perca a oportunidade de chegar-se a Jesus, e Jesus vai mudar a tua vida completamente. De alguém que andava, né, perdendo o convívio com a família, clamando com agonia interior, né? E talvez até se machucando por aí, ele quer transformar você em um pregador da verdade, em um servo dele. Esse é o plano de Deus para a sua vida, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?